Isso. Então tá aí, segunda semana, né, a semana 2 do PET 1, tá? Qual que é a unidade temática? Nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX. Tá? Então, nós já estudamos naquela primeira semana a República e nessa semana nós estudamos aí a Era Vargas, né, que é o nosso tema aqui embaixo, ó. Tema, a Era Vargas. Tá? Então, recapitulando o que nós vimos na Era Vargas. 1930, fim da política do café com leite e revolução liberal, né? Então, fim daquela política e uma revolução em que Getúlio Vargas vai assumir o poder, né? Então, lembrando que Getúlio Vargas não foi eleito, ele assumiu o poder através do que nós chamamos de Revolução de 1930. A Era Vargas, tá? Então, a Era Vargas, período da história republicana brasileira, no qual o presidente da República foi Getúlio Dornelles Vargas. Governou o Brasil entre 1930 e 1945. Lembram que nós dividimos esse governo do Vargas, né, de 1930 a 1945, em 3 fases distintas, né? O governo provisório, o governo constitucional e depois o Estado Novo. Posteriormente, tá, em 1951, Vargas vai assumir o governo novamente, dessa vez eleito. Vai ficar até 1954, tá, quando ele vai suicidar. A chegada de Vargas à presidência representou uma ruptura política com a República Velha. Então, aquela política que existia, né, anterior a Vargas, aquela política da troca de favores, do coronelismo, da política do café com leite, ela vai deixar de existir, né? E vai se implantar no Brasil uma política onde a oligarquia cafeeira vai ficar fora, né, do domínio político brasileiro. Então, a Revolução de 1930 pôs fim ao domínio político da oligarquia cafeeira paulista. Tá? Aquela política lá do café com leite, né, da troca, do revezamento entre Minas Gerais e São Paulo, ela vai acabar com a chegada de Vargas ao poder. A primeira fase do governo de Vargas, chamado de governo provisório, vai até 1934. Foi um período de reorganização do Estado e de preparação para a criação de uma nova Constituição. Tá? Então, aquela Constituição que tinha sido feita lá no princípio da República, ela seria aí substituída por uma nova. Houve nesse período, né, no governo provisório, a Revolução Constitucionalista de 1932, que foi aquela revolução em que os paulistas questionaram, né, o poder, né, questionaram Vargas e até mesmo pensaram em se separar do Brasil. Porque o Vargas tinha colocado um interventor em São Paulo, Vargas tinha prometido criar a Constituição e não criou. Vargas, então, vai criar essa Constituição em 1934 e vai aí começar um período chamado de constitucional. O governo Vargas passa a ser o governo constitucional. Ele não é eleito diretamente, novamente, né? Ele é eleito indiretamente pelos congressistas e vai governar até 1934. Esse governo é caracterizado por um período aí democrático, tá? Um governo democrático e liberal. Houve ainda conflitos, tá? Lembram lá da Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora, né? AIB, ANL, que disputavam, né, o poder, faziam uma disputa, né, conflitos durante esse governo de Vargas. A oposição, que era feita pelos
comunistas, né, da Ação Nacional Libertadora, vai levar Vargas a tomar o poder, né? Levou aí a uma revolta, né, chamada de Intentona Comunista de 1935. Esse movimento vai servir para que Vargas dê um golpe de Estado. Lembram lá que nós falamos do plano Cohen, né, que foi uma farsa, né, foi uma fake news criada por Vargas para poder tomar o poder. O plano Cohen falava que os comunistas queriam tomar o poder no Brasil, que ia fazer uma revolução no país. E então, com essa mentira, né, com essa farsa criada por Vargas, ele consegue tomar o poder para si, né? Ele passa a governar ditatorialmente. E esse governo em que Vargas é um ditador é chamado de Estado Novo, vai de 37 a 45. Foi influenciado pelo fascismo. Vargas sofria essa influência, né, que estava lá em vigor na Europa, principalmente na Alemanha e na Itália, né, com Hitler e Mussolini. Vargas adotou essa forma de governo, perseguindo adversários, prendendo opositores. Porém, esse mesmo período, né, de 39 a 45, vai ocorrer a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, essa influência, né, o fascismo, esses ideais fascistas, ideais nazistas, vão ser derrotados pelas democracias. Então, esse Estado Novo, né, essas ideias de Vargas, que ele aplicava aqui internamente, já estavam sendo derrotadas lá na Europa, e ficava incoerente, até porque Vargas, o Brasil, lutou ao lado dos democratas, né? Lutou ao lado da democracia, mas, ao mesmo tempo, adotava um governo fascista no Brasil. E essa incoerência faz com que Vargas sofra muitas pressões, tanto externa como interna, para que ele deixasse o governo. Então, Vargas, em 1945, ele vai renunciar, tá? Ele vai sair, ele vai deixar de ser presidente do Brasil. Nesse período, né, da era Vargas, ocorreu no Brasil um grande número de investimento em indústria, tá? Então, desenvolveu-se no Brasil as chamadas indústrias de base, que são, né, cirurgia, siderurgias, mineração, energia. Então, Vargas vai investir em indústrias de base. Vai criar também, em 1930, o chamado Ministério do Trabalho, né, e junto com o Ministério, a consolidação das leis trabalhistas, né, que é a CLT, onde está agrupado, né, ou estão agrupadas as leis que protegem os trabalhadores no Brasil. Por isso, Vargas, né, é considerado pai aí dos trabalhadores. Por quê? Porque ele atendeu a vários direitos trabalhistas. Em 1951, quando Vargas retorna ao poder por eleições diretas, havia um forte nacionalismo, né, no Brasil. Ele decretou, né, ou ele criou a campanha O Petróleo é Nosso. Vargas criou a Petrobras, né, que nós temos até hoje, que é nacional, né, a Petrobras é do Brasil, mas aos poucos ela está sendo vendida, né, para outros países, mas a Petrobras foi criada lá pelo Vargas. Ele sofreu, nesse segundo mandato aí, de 51, uma forte oposição política, tá? Principalmente pela UDN, que era do Carlos Lacerda, um jornalista, um político, opositor a Vargas. Tá? Ele sofre muitas perseguições, né? Vargas sofre muita perseguição por parte do Carlos Lacerda, por parte da imprensa nacional.
e acaba essa perseguição que Vargas sofre, né? Inclusive tem uma tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, que foi o responsável pela segurança particular de Vargas, né? Fez essa tentativa de assassinato, porém não matou Carlos Lacerda, acabou matando outra pessoa, e Vargas, então, começou a ficar insustentável no poder. E em 24 de agosto de 1954, Vargas vai suicidar, tá? Ele deixa uma carta, né? Nessa carta ele deixa escrito, né, que ele saía da vida para entrar na história. Em certo ponto ele estava certo, né? Ele acabou, né, suicidando, e o nome dele ficou escrito na história do Brasil como sendo um dos melhores presidentes que o país teve. Teve partes ruins, teve parte em que ele foi ditador, que ele perseguiu, mas o Vargas fez com que o Brasil se desenvolvesse, né? O Brasil crescesse muito durante esse período. Então, assim termina, né, o nosso PET aí. Temos aqui 3 atividades, né, que vocês devem responder. Quando Vargas chegou com as tropas no Rio de Janeiro, em 3 de novembro de 1930, a junta provisória lhe transferiu o governo. Assim, teve início, né? Qual governo de Vargas teve início? A gente vai escolher aqui a alternativa. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma guerra civil envolvendo o governo de Getúlio Vargas e as oligarquias de qual estado, né? Então, qual estado fez aí a Revolução Constitucionalista de 32? Facinha essa. Qual a real intenção de Vargas quando promulgou a consolidação das leis trabalhistas? Lembrando que a consolidação das leis trabalhistas é o que nós chamamos hoje de CLT. É o documento, né, onde estão escritas as leis que regem o trabalho no Brasil, tá? 8 horas diário, hora de descanso, finais de semana. Então, todas as leis que regem, né, o trabalho no Brasil, elas estão na consolidação das leis trabalhistas criada por Getúlio Vargas. Então, qual que era a real intenção de Vargas, né? Vocês podem fazer aí uma pesquisa na internet para poder fazer uma resposta mais coerente aí. Assim a gente termina, né, o estudo do PET, e vocês estão preparados para responder as questões do PET e também as questões que estão lá na atividade avaliativa, tá bom?